Poxa, boa noite, tudo bem? Suelen, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Central Nutrition, nessa noite aqui no YouTube. E hoje fui convidada para falar sobre as estratégias multifatoriais no emagrecimento. Então, quero aí conseguir compartilhar bastante informações e me coloco sempre à disposição, desde já, para a gente tirar dúvidas e conversar depois da apresentação. Então, vou começar aqui, né? Deixa eu só, isso, me apresentando. Vou até mudar aqui para o cantinho a minha telinha para vocês conseguirem ver a apresentação de uma forma melhor. Então, eu sou a Paula, sou médica, sou nutróloga, faço todo o meu estudo aí desde a época da formação, muito focado e direcionado ao assunto de lipedema, de obesidade. Fiz alguns cursos no exterior, também focado nessa área, né, de lipedema e linfedema. Sou atual fundadora, né, da Abrale, Associação Brasileira de Pacientes com Lipedema. Porque além de médica, sou paciente de lipedema também, então venho aí nessa caminhada para a conscientização da doença, para conseguir diferenciar um pouco mais do lipedema com o linfedema, com a obesidade. Então, estou muito contente de estar aqui para trazer esse assunto com vocês, para falar um pouquinho mais sobre emagrecimento, sobre obesidade e pincelar alguns pontos também do lipedema. Vai ser bem interessante. Então, a gente vai começar, né, entendendo um pouco mais o cenário atual que a gente está nesse universo falando de emagrecimento. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente realmente tem que conseguir entender que hoje estamos diante de mais de 60% dos adultos no Brasil com sobrepeso e quase 30% deles já com obesidade. São valores altos, é uma prevalência alta, né, dessa doença crônica e que a gente vê cada vez mais parecendo que é algo natural, que é algo normal. E o que está muito relacionado a essa obesidade, né? A má alimentação, o sedentarismo, o pouco cuidado que a gente tem hoje, né, com a nossa suplementação, com as nossas rotinas. Então, hoje tem vários gatilhos que fazem com que esse número suba cada vez mais. Tá. E aí a gente precisa entender, né, o que que é a obesidade. Quando a gente fala de obesidade, a gente pega ali vários guidelines que trazem uma definição interessante, e eu trouxe essa para vocês, que eu acho que ela traz muito do que a gente vê realmente na doença, né? Que ela é uma doença neurocomportamental crônica, recidivante, multifatorial, em que o aumento de gordura corporal acaba promovendo disfunções teciduais como consequências adversas para a saúde metabólica, biomecânica e psicossocial. Então, gente, não é uma doença simples, né? A obesidade é uma doença complexa e até por conta disso que a gente precisa tentar entender e conhecer mais para a gente conseguir saber aí como tratar. Então, a gente vai ter logo em seguida uma aula incrível aí da colega Patrícia, que vai vir trazendo também um pouquinho desse assunto e como a gente consegue aí resolver e melhorar esses números tão altos aí dessa doença. Quando a gente pensa na obesidade, a gente tem que entender como surge, né? Qual que é a fisiopatologia da doença? Porque é uma coisa a gente pensar, tudo bem, a gente tem muitas células de gordura, mas por quê? Por que tanta gordura? O que que acontece para essa obesidade se tornar, ter se tornado essa doença crônica tão prevalente? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a hiperplasia da gordura, a hipertrofia, sobre a questão metabólica e alguns fatores externos associados à obesidade. Quando a gente pensa em adipogênese, quando a gente pensa na formação da célula de gordura do tecido adiposo, a gente tem que lembrar que assim que a criança nasce, quando o bebê nasce, ele nasce basicamente com células ali de gorduras marrom. Essa gordura marrom, ela tem por função aquecer mesmo esse bebê durante os primeiros meses de vida. Esse aquecimento, depois ele começa a ser feito também com outros tipos de células de gordura. E aí, com o decorrer da primeira infância, essa criança começa a aparecer com células de gordura de tecido aí amarelo, né? A gordura branca. Por que que isso acaba acontecendo mais nessa primeira infância? Por conta da alimentação. Aí a gente começa a colocar um pouquinho dos fatores externos que faz com que essa mudança de tecido adiposo comece a ocorrer. Até por isso que a gente fala muito da importância da mãe
ter uma boa alimentação com o bebê durante os primeiros anos de vida. Então, a gente preza muito aí por esse acompanhamento nutricional, de nutrologia para essa criança, para que a gente evite que ela tenha uma hiperplasia de células de gordura tão grande. Então, a gente consegue meio que definir quem vai ser aquele adulto obeso. Dependendo das orientações e de como a gente conduz aquela infância da criança, a gente determina se ele vai ser uma criança, um adulto obeso ou não. Então a gente acaba direcionando o futuro dos adipócitos desse adulto. Será que esse adulto ele vai ter muitas células de gordura ou ele vai ter poucas células de gordura? Quem vai determinar essa questão é muito essa infância dessa criança. Porque depois que ela tem um aumento de hiperplasia, esse número de células ele fica ali e ele começa a aumentar de tamanho. Então a célula passa por um processo que a gente chama de hipertrofia, que é quando a célula aumenta de tamanho. Então quando a gente ingere mais fontes energéticas, como lipídios e glicose, mais do que a gente gasta por um período de tempo, a gente começa a ganhar peso. E da onde vem esse ganho de peso? Vem realmente do estoque de gordura dentro dos nossos adipócitos. Então, conforme a gente tem o maior aí consumo calórico, a gente começa a ter maior acúmulo de gordura, maior acúmulo aí de estoque dentro das nossas células de gordura. E aí, dependendo do tanto que a gente quer estocar, chega uma hora que não cabe mais. Então, é aquela sensação de tô enchendo a bolsa, mas chega uma hora que essa bolsa não consegue mais receber nada. Quando isso acontece já no paciente obeso, esse obeso ele começa a sofrer uma outra hiperplasia de células. Então ele começa a aumentar mais ainda o seu número de células. Então ele ganha novas bolsinhas para que essas bolsinhas comecem também a receber mais gordura. Olha que maluco, né? Uma coisa vai levando a outra. Então quando a gente tem uma hipertrofia no adulto obeso, e dependendo aí da quantidade que a gente precisa armazenar, esse excesso que ele precisa armazenar, esse obeso começa, além da hipertrofia, voltar com uma hiperplasia. Então, a gente precisa entender um pouquinho do que é essa adipogênese, para a gente entender em que parte que vai ser interessante a nossa ação. E além desse comportamento das células de gordura, conforme ela vai multiplicando e aumentando de tamanho, ela sofre uma influência direta do metabolismo hormonal. E aí a gente tem que associar também a obesidade com alguns hormônios específicos, entre eles leptina e grelina, o GLP-1, que a gente vai falar bastante hoje na aula da Patrícia também, o cortisol, os hormônios sexuais, né, a testosterona, o estrogênio. Todo esse metabolismo hormonal, ele precisa estar o mais equilibrado possível para que a gente comece a controlar também essa produção de células de gordura, essa multiplicação e aumento dessas células de gordura. E entre esses hormônios, é bacana a gente começar a entender alguns fatores metabólicos no paciente obeso. Dentro do metabolismo hormonal, a gente vai falar agora da insulina. A insulina é um hormônio que faz um controle aí glicêmico direto, né? Conforme a gente começa a ter uma resistência à insulina, que é muito comum em pacientes com obesidade e sobrepeso, a gente começa a entrar num ciclo vicioso. Olha que complicado que é isso. Quanto mais resistência à insulina eu tenho, mais dificuldade o meu paciente tem de emagrecer. Uma vez que ele emagrece com mais dificuldade, ele se torna mais resistente à insulina. Então, percebem que aqui a gente já começa a desenhar um ciclo vicioso, né? Então, quando a gente tem níveis estáveis de glicose no sangue, quando a gente não tem essa resistência à insulina, eu consigo ter um controle maior dos meus dois principais hormônios aí da fome, a leptina e a grelina, o hormônio que dá saciedade e o hormônio que dá mais fome. Se eu começo a desequilibrar os níveis de glicose, se eu começo a ter uma resistência à insulina, uma das primeiras coisas que altera são esses dois hormônios, leptina e grelina. E uma vez que eles alteram, o paciente começa a ter mais fome e menos saciedade, ou seja, ele vai engordar, porque ele vai comer mais. E a partir do momento que ele come mais, eu aumento ainda mais essa resistência insulínica e vai virando esse ciclo vicioso. E aí a gente tem aqui
em amarelo que eu coloquei para vocês, o papel das fibras dietéticas na alimentação. Por quê? Quando eu coloco para o paciente o aumento de fibras, eu consigo trazer uma estabilidade maior nesses níveis de glicose e automaticamente maior controle de leptina, maior controle de grelina. E aí eu pergunto, será que o obeso consome muita fibra? Na maioria das vezes não. Como a gente tem uma alimentação que é muito focada em embutidos, em alimentos rápidos, né? A fibra quase tá zerada nesses alimentos. Então, a alimentação ela vai ter um papel muito importante nesse controle metabólico hormonal também. Então, às vezes, se a gente trouxer medidas simples na alimentação desse paciente, a gente consegue trazer um equilíbrio hormonal já quando essa resistência insulínica já começou a aparecer. Tá? E aí, quando a gente vai falar do GLP-1 e da insulina, o GLP-1 ele é um hormônio produzido no intestino, né? E ele acaba desempenhando um controle na regulação da insulina e no metabolismo de glicose. Automaticamente, ele vai regular o quê? Leptina e grelina também. O GLP-1, ele meio que avisa o cérebro de que, ó, já tô saciado. Olha, pode parar, já foi o suficiente. Então, a gente começa a entender o papel do GLP-1 no paciente obeso. Será que o GLP-1 nesse paciente obeso, ele tá muito pouco ativado? Provavelmente pouco. E é por isso que a gente começa a colocar na vida desse obeso muitas drogas, muitas medicações que imitam o papel do GLP-1, como por exemplo o Ozempic, a semaglutida. A semaglutida, ela é um análogo, né, de GLP-1. Então ela mimetiza, ela copia o que o GLP-1 faz. Então é como se fosse uma medicação que trouxesse uma saciedade precoce para o paciente. Automaticamente eu coloco esse paciente para comer menos e aí eu consigo chegar aí na questão da eliminação do peso. Só que será que a gente precisa mesmo de medicações? Será que a gente sempre vai ter que ir para fármacos para controlar essa obesidade? Nem sempre. Além do fármaco, ou sem pensar no fármaco, a gente pode tentar pensar uma suplementação mais limpa, uma suplementação mais adequada para esse perfil, que meio que vai mimetizar o efeito do GLP-1 também. E olha que incrível, as fibras dietéticas conseguem fazer isso. Quando eu coloco fibra para o meu paciente, eu consigo ter um papel muito parecido com o que o GLP-1 faz. Eu consigo trazer uma saciedade precoce. E é bacana a gente discutir sobre isso, né? Porque às vezes, como médica, eu percebo que os pacientes procuram a gente só para medicação. Olha, eu quero remédio para isso, eu quero remédio para aquilo. E aí, quando a gente vem com uma alternativa ali mais natural de suplementação, muitos até estranham. Só que não é muito mais interessante eu colocar algo mais limpo para o meu paciente, eu colocar um suplemento que vai ter esses papéis muito parecidos com esse uso de medicação. Então, é interessante a gente começar a relacionar os nutrientes que a gente faz, os micronutrientes, as vitaminas, as fibras que a gente coloca, para que a gente comece a ter papéis nesse paciente obeso também. E aí, a gente falando do GLP-1, que é produzido no intestino. Como será que é o intestino do paciente obeso? O paciente obeso ele é um paciente inflamado, ele tem uma liberação de citocinas inflamatórias muito altas por questões da quantidade de gordura. Então, ele é um paciente que naturalmente tem uma disbiose intestinal. E esse desequilíbrio intestinal faz com que a gente não consiga produzir a quantidade correta de certos hormônios, entre eles o GLP-1. Então, será que o paciente obeso ele está produzindo a quantidade correta de hormônio? A resposta é não, ele não está. Então, se eu não começar também a cuidar desse paciente de dentro para fora, se eu não começar a olhar para esse intestino, eu não consigo regular esses papéis hormonais. E aí, novamente, eu venho falar das fibras. Quando eu coloco uma fibra na dieta do meu paciente, quando eu suplemento ele com uma fibra dietética, quando eu suplemento ele com algumas coisas que tenham essa fibra e que tenham outros aí ativadores, eu consigo melhorar essa saúde intestinal. Automaticamente, quando eu melhoro o intestino, eu auxilio até na produção de hormônios interessantes para regular toda essa questão de fome. Então, o cuidado com o intestino e a flora bacteriana auxilia na perda de peso e no controle da obesidade. Percebam que é algo, gente, que parece simples, né? Ah, mas é só colocar fibra? Pois é, às vezes é só colocar fibra. Porque o paciente ele não quer olhar para isso, ele quer algo milagroso, ele quer uma medicação rápido, ele quer um efeito do dia para a noite. Ou seja, ele não quer um emagrecimento saudável, que é o que a gente vai falar aqui nessa aula. Além desses hormônios, né, que a gente trouxe.
a gente também tem a questão da tireoide. O metabolismo hormonal no paciente obeso, ele tem uma alteração na tireoide na maioria das vezes. Sabe aquela história que a gente escuta muito? Ah, eu tô gordinho por conta da tireoide? Muitas vezes isso é verdade, porque a tireoide, ela desempenha um importante papel na regulação do metabolismo corporal, através do quê? Da secreção de hormônios tireoidianos, que isso vai acabar gerando um impacto direto na taxa metabólica basal. Então, às vezes, o paciente ele está fazendo as medidas que a gente propôs, ele está entrando no plano alimentar, só que ele está com desequilíbrio hormonal, ele está com uma alteração na produção de hormônio da tireoide, e por conta disso, o metabolismo dele vai ficar mais baixo. E aí ele começa a ficar o quê? Frustrado, porque ele faz aquilo que a gente propôs e ele não tem resultado. Ele faz aquilo que foi combinado e ele não consegue emagrecer do jeito que a gente pensou. E aí ele faz o quê? Ele começa a abandonar a dieta porque ele não tem a resposta que ele queria. E às vezes o problema não tá que ele não tá seguindo, ele tá fazendo, mas às vezes ele tá com o metabolismo hormonal alterado, porque a tireoide menos ativa, uma tireoide mais lenta, ela vai reduzir ela vai acabar reduzindo, né, a produção de hormônios tireoidianos, que por sua vez vai diminuir o metabolismo basal. Um paciente com metabolismo basal mais baixo, ele tem mais dificuldade em perder peso. Então, olhar para esse paciente como um todo, olhar para essas questões hormonais, entrar com substâncias que ativam essa tireoide é de extrema importância. Porque senão a gente entra nessa questão, que é a taxa metabólica basal. Porque aí a gente pega um paciente obeso, que vai ter excesso de gordura, um desequilíbrio hormonal, um intestino ruim, uma desbiose, e isso. Esse conjunto, né, esse pequeno combo faz com que esse paciente tenha uma taxa metabólica basal mais baixa, ou seja, em repouso, ele gasta menos caloria do que um paciente não obeso. Então, mesmo eu passando algumas propostas para ele de déficit calórico, se eu só pensar nisso, eu não vou conseguir um emagrecimento tão saudável. Eu preciso, pelo menos, entrar com algo que gere uma melhora nesse excesso de gordura, que eu consiga melhorar esse desequilíbrio hormonal e intestinal, para que a taxa metabólica dele comece a ficar mais ativa. Então, eu tenho que tentar ir para uma linha mais termogênica para ativar essa taxa metabólica basal, para que ele consiga realmente queimar mais caloria e, com isso, perder peso. E aí a gente não pode esquecer de um ponto que é de extrema importância, que são os fatores externos, né? Associados à obesidade. Porque, ok, ele tem mais gordura, ele vai ter uma alteração aí hormonal, tudo isso vai deixar ele com uma taxa metabólica menor, e para ajudar, ele na maioria das vezes não tem um estilo de vida legal. Ele não dorme bem, então ele não tem um ciclo de cortisol tão interessante. Ele é um paciente que, na maioria das vezes, por conta desse ciclo de cortisol, ele é mais estressado, né? Ele quase não pratica atividade física na sua grande maioria. Então, ele já não tem liberações de hormônios aí positivos também. E ele não pratica por quê? Porque ele é um paciente mais fadigado, ele é um paciente mais cansado, ele não tem uma suplementação adequada. Então, quando a gente começa a entender que para mexer com a obesidade, eu tenho que olhar também para esse estilo de vida e para uma boa suplementação, se eu não começar a pensar nisso, gente, eu não consigo mudar o estilo de vida dessa pessoa. Não consigo. Não adianta eu entrar com um análogo de GLP-1, não adianta eu entrar com uma bariátrica, não adianta entrar com nada tão invasivo se eu não conseguir também mexer nesses fatores externos. O controle da obesidade, ele requer uma mudança de estilo de vida, porque a dificuldade de emagrecer, ela vai muito, mas muito além da vontade e da falta de disciplina. Porque a gente observa que esse paciente idoso, ele começa a entrar nesse ciclo vicioso. Quanto mais obeso, falei idoso, perdão, né? Esse paciente obeso, ele começa a entrar num ciclo vicioso. Quanto mais obeso, mais características ruins metabólicas ele tem e mais difícil dele emagrecer. Então, a chance dele continuar obeso é muito grande. Então, não adianta você chegar lá e dar um tapinha nas costas dele e falar: meu amigo, levanta da cama, vamos comer bem e malhar, que muitas vezes não é isso. Não é a falta de disciplina, não é a falta de vontade. É porque ele é um paciente que metabolicamente já não tá bem, né? Ele tem um estilo de vida que não é tão legal, ele toma às vezes várias medicações que acabam até piorando essa taxa metabólica. Então, é um paciente que a gente precisa ter um olhar além da questão da disciplina. A gente precisa propor para eles estratégias que vão regular toda aquela questão da obesidade, que vão regular níveis hormonais, que vai ter uma ação mais termogênica.
que vai ter uma ação mais de felicidade, de disposição. A gente precisa estimular esse paciente de uma forma que a gente consiga tirar a obesidade daquele ciclo tão vicioso. E para isso, a gente tem que focar no emagrecimento multifatorial. A gente tem que cuidar desse nosso paciente de forma integral, de forma multidisciplinar. A gente não pode só pensar no peso, a gente não pode só pensar na quantidade de gorduras e calorias. A gente tem que pensar além, que é o que eu falei, é tratar de dentro para fora. Então a gente tem que começar a olhar para esse emagrecimento de uma forma completa, porque o emagrecimento ele não pode ser só chegar na balança e perder 10 quilos. Porque esses 10 quilos eu não sei do que foi. Será que foi músculo? Será que foi água ou será que foi gordura? Eu tenho que trazer para esse meu paciente um emagrecimento saudável. Eu não posso gerar um catabolismo muscular, eu não posso fazer ele perder mais massa muscular, porque a gente já sabe que músculo é vida. Tudo que a gente estimula o ganho de massa muscular é super benéfico. A gente não pode trazer um emagrecimento que piore a relação dele com a comida. Eu não posso tirar tudo, eu não posso trazer dietas muito restritivas, porque senão eu vou piorar transtornos alimentares. Eu não posso trazer algo que vai desnutrir o nosso paciente. Porque o paciente obeso, como ele já tem essa taxa metabólica mais baixa, como ele já tem um desequilíbrio hormonal, ele por si só já é mais fadigado e mais cansado. Adianta eu piorar a qualidade de vida dele com emagrecimento não saudável? Eu não posso deixar esse paciente desnutrido, porque a maioria dos obesos já são desnutridos. Ah, mas como assim, Paula, né? Eu tenho tanta gordura, sou tão gordinho, sou desnutrida? Sim, do ponto de vista laboratorial e físico, do ponto de vista muscular, você é desnutrido. Então, a gente tem que conseguir alcançar um emagrecimento saudável. Para isso, a gente não vai só pensar na comida, a gente tem que pensar nos micronutrientes que a gente pode conseguir pela suplementação e também pela alimentação. Um equilíbrio de vitaminas e minerais vão ser fundamentais, porque vocês lembram, né, o tanto de coisas alteradas que esse paciente tem. Então, não adianta uma dieta por uma dieta. A gente tem que entrar com estratégias que a gente gere esse equilíbrio. E aí a gente fala de fibras, né? A gente viu o papel importantíssimo na fibra. Poxa, ele mimetiza, ele imita um GLP-1. A gente tem que entrar com aminoácidos e peptídeos de uma forma certa, de uma forma correta e de boa qualidade. Porque na maioria das vezes, esse paciente ele até emagrece, mas ele perde o quê? Massa muscular. E não é isso que a gente quer. A gente precisa ter uma boa suplementação de vitaminas e minerais, e a gente precisa entrar com alguns termogênicos, uma vez que a taxa metabólica basal do obeso já é mais baixa. Porque senão a gente começa a gerar um catabolismo muscular e a gente entra no quê? Na obesidade sarcopênica, que infelizmente a gente vê muito, né? A gente vê muito pacientes aí pós-bariátrica ou pacientes com emagrecimento muito rápido, que de balança é um sucesso, mas quando a gente olha a composição corporal, ele perdeu músculo. Adianta esse paciente perder músculo? Adianta a gente fazer um emagrecimento que acontece do dia para a noite sem uma boa suplementação? Ao meu ver, não. Porque mais do que perder peso, o que eu quero que esse paciente faça é perder gordura. Eu quero que ele ganhe massa muscular. Porque aí, quando a gente olha uma bioimpedância, o que vai valer para a gente não é o peso ali de balança, o que vai valer é a composição de corpo. Eu preciso que essa porcentagem de gordura caia, mas para ela cair, eu preciso aumentar a massa muscular. Não adianta chegar aquele paciente que perdeu 10, 15 quilos e metade ser de músculo. Sabe o que vai acontecer com a porcentagem de gordura dele? Vai subir, não vai baixar. Ah, mas ele está emagrecendo. Sim, mas da forma errada. Ele não está emagrecendo de uma forma saudável. E é por isso que a gente precisa conseguir acompanhar esse paciente, não só prescrevendo uma dieta restritiva, não só tirando as coisas desse paciente. A gente tem que saber também o que colocar, o que acrescentar. A gente não pode piorar a relação dele com a comida. A gente não pode manter ele em jejum por muito tempo. Sabe, quando eu vejo muitos pacientes ali que fazem o jejum de uma forma não orientada. Então, tipo assim, ele para de comer a hora que ele quer e ele volta na hora que ele quer com um alimento que ele acha que é pertinente.
um jejum bem estruturado, um jejum bem acompanhado, com uma suplementação correta, ela pode fazer sentido. Mas a gente tem que ver também se não é um paciente que já tem por si só um perfil de muita restrição, que já tentou várias dietas, porque se eu entro com uma outra dieta dessa, eu posso trazer mais compulsão alimentar, mais ansiedade, estado de depressão. Então, será que vale a pena eu aumentar esses transtornos alimentares, como uma bulimia? Então, a gente tem que tomar cuidado qual estratégia que a gente vai passar para cada perfil de paciente. E na maioria das vezes, gente, o paciente obeso, ele já tem um histórico de restrições muito grandes. Ele já tem um transtorno alimentar associado. Então, às vezes, o tirar a comida não vai ser tão legal. Às vezes, eu propor um suplemento para substituir essa comida e que faça esse metabolismo funcionar melhor, pode ser uma estratégia interessante. Porque a gente tem que pensar que a qualidade de vida, ela tem um impacto direto, né, na questão do bom emagrecimento. Porque lembra, esse paciente já é um paciente mais cansado, ele é um paciente com menos massa muscular, com uma taxa metabólica basal mais baixa. Então, se eu ainda trouxer muita restrição para ele, só para que ele perca peso de qualquer jeito, eu vou deixar ele mais cansado, eu vou piorar a qualidade de sono, vai ser aquele paciente com preguiça. Vamos pensar na semaglutida. A semaglutida, né, o Ozempic, análogo de GLP-1, poxa, ele é uma alternativa legal para muitos pacientes, mas ele faz o quê? Ele dá muita fadiga, ele dá muito cansaço na grande maioria que usa. Será que então, se eu conseguisse regular mais a fibra desse paciente, ao invés de entrar com esse GLP-1 e entrasse com esse que imita um pouquinho o GLP-1, não seria legal? Porque a fibra não vai deixar esse paciente mais cansado. Então, a gente tem que pensar além. A gente tem que pensar que não são só medicações que fazem efeito. A gente precisa, pelo menos, querer associar e não achar um responsável só para mudanças de uma doença que é tão complexa, né? Porque um emagrecimento saudável, gente, ele vai muito além de remédio. Ele vai muito mais para suplementação do que para medicação. Até porque a obesidade, ela é uma doença crônica. Então, ela é uma doença que vai acompanhar o paciente pela vida toda. Não adianta eu querer entrar com remédio por um período de tempo e achar que está tudo bem. Eu tenho que conseguir trazer algo que ele vai aderir, que ele vai trazer para o estilo de vida dele. Então, às vezes, colocar um bom suplemento é mais interessante do que ficar enchendo ele de remédio, porque o emagrecimento ele tem que ser além do que perder peso. Ele tem que trazer qualidade de vida, ele tem que melhorar o padrão nutricional desse paciente, porque senão ele vai ser um paciente magro, mas com taxa metabólica ruim ainda, com distúrbios de tireoide, com distúrbios hormonais, que não é o que a gente quer. E aí, eu trago para vocês até como uma curiosidade, né? Fazendo um paralelo com a obesidade, que nem todo excesso de gordura também é obesidade. Porque aí a gente traz o tema do lipedema. Se a gente olhar essas duas fotos nessas quatro pacientes, as quatro pacientes têm lipedema. E vocês observam que são características de pernas completamente diferentes, porque o lipedema ele não tem a ver com a obesidade. O lipedema, a única relação que a gente faz com a obesidade, de uma forma bem simplista, é que ele também é um excesso de gordura. Mas diferente da obesidade, que é uma gordura proporcional, a pessoa fica gordinha por inteiro, no lipedema, eu tenho uma gordura desproporcional, eu tenho uma gordura dolorosa, eu tenho uma região na paciente que vai aumentar independentemente só do aumento calórico. Então, quando eu falo de lipedema, eu tenho que ter um olhar até mais atento do que só a obesidade, porque nesses casos eu tenho um desequilíbrio hormonal claro, e que se eu não olhar para esse desequilíbrio, se eu não olhar para essa paciente que mesmo com uma perna grande está total desnutrida, porque o lipedema por si só, ele traz uma sarcopenia nessa mulher. Então eu preciso olhar para essa gordura pensando com um caminho um pouquinho diferente da obesidade. Porque no lipedema, essa gordura, como eu disse, ela é desproporcional, ela não tem relação com IMC. Então, eu tenho pacientes com lipedema com IMC de 21, com IMC de 19, e que mesmo assim tem uma desproporção de gordura muito grande. Eu tenho que conseguir, nesse caso, fazer um emagrecimento que vai além do déficit calórico. E é por isso que eu bato de novo nessa tecla, gente. O suplementar, o colocar alimentos interessantes para esse paciente, suplementos que ativem toda aquela via da obesidade e do lipedema, vai ser de extrema importância. Porque nesse caso em especial, eu não estou falando de déficit calórico.
Porque se fosse por déficit calórico, era só eu colocar minha paciente na bariátrica, que a paciente estaria curada de lipedema. E a gente sabe que não é assim. O lipedema, assim como a obesidade, é uma doença crônica, é uma doença para a vida toda. Essa foto, ela representa exatamente a sensação que a mulher, que nós com lipedema temos, né? Que é como se a gente estivesse carregando um pezinho na perna, como se a gente estivesse se arrastando, porque é uma perna pesada, é uma perna inflamada, é uma perna com hipóxia tecidual, porque a falta de músculo faz com que essa mulher não tenha uma bomba de oxigênio de uma forma tão interessante. Então, eu quis trazer um pouquinho sobre o lipedema, porque não só na paciente obesa, mas na paciente magra com lipedema, ela também vai precisar ter esse olhar de uma paciente com desequilíbrio hormonal, desequilíbrio metabólico. Então, a gente vai ter que entrar com suplementos e com estratégias que façam sentido para todo esse público. E é por isso que é tão legal, né, a gente poder vir aqui hoje e compartilhar assuntos assim, né, com tanta gente participando, com tanta gente ativa, porque hoje a gente fala de uma prevalência de lipedemia e obesidade muito alta. Então, são muitas pessoas que têm esses problemas. Então, se a gente não conseguir encontrar alternativas para tratar, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a gente fica meio que de mãos atadas se a gente for depender só de remédio, né? A gente precisa ter esse olhar mais integrativo, esse olhar ali mais de suplementação, porque a gente precisa de algo que essa mulher vai aderir realmente pela vida toda, porque ela vai ter a doença pela vida toda. Então, eu coloquei aqui, né, a importância da suplementação adequada, visando muito o distúrbio hormonal, a sarcopenia, a disbiose, que é uma característica tanto do obeso quanto da mulher com lipedema, e essa alteração metabólica, porque a falta de músculo faz com que a gente tenha um metabolismo mais lento também. E a mulher com lipedema tendo uma sarcopenia, ela também tem uma taxa metabólica basal baixa, como no paciente obeso. Então, notem que essa mulher, se vocês vissem ela sentada, ela parece uma mulher magra. Olha a cinturinha, né? E ela, quando tá de pé, já parece uma paciente obesa, justamente pela desproporção que o lipedema gera. Então, eu quis trazer realmente esses dois assuntos, porque eu acho que são de alta prevalência e que a gente consegue ter um olhar muito cuidadoso e muito parecido para essas duas doenças, né? E aí eu agradeço muito a presença de vocês. Eu tentei abordar um pouco mais sobre a questão da obesidade, do excesso de gordura proporcional e do excesso de gordura desproporcional, e mostrar a importância da gente suplementar bem o nosso paciente, da gente mostrar a importância da gente nutrir. E é por isso que a gente vai entrar aí com uma aula brilhante agora da Patrícia, falando mais dessa suplementação, pensando nas questões da obesidade que vão muito além só do que a força de vontade dessa pessoa, né? Eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, o meu site. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vou acompanhar aqui todas as aulas, né? Todo o processo com vocês, mas qualquer dúvida me mandem mensagem, vai ser um prazer conversar com vocês. Gente, vamos continuar que esse evento está muito lindo. E eu quero muito acompanhar agora essa próxima aula também. Obrigada, viu, gente?